Graça e paz da igreja. Convido você a quietar o seu coração, junto cantar conosco que não existe outro Deus igual a Ele, o Alfa e o Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Soberano e fiel. Não há outro, Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Convido você, meu irmão, se puder, ficar de pé nessa hora, a louvar, agradecer o nome do Senhor. Não há Alfa e Ômega, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, salve sua voz ao pra Senhor. mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Glória a Deus. Queremos saudar os irmãos e irmãs com a doce e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A nossa alegria por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Você, irmão e irmã, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que está aí sintonizado conosco nas redes sociais, que a bênção do Senhor também seja com a tua vida, que juntos possamos adorar, exaltar e bendizer o nosso Deus. Essa é uma noite muito especial, em que nós, como Igreja Metodista em Itapuã, estamos celebrando
os 26 anos de nossa igreja. Uma igreja muito jovem, mas uma igreja vibrante, que tem um tema muito importante, que significa restaurando vidas em nome de Jesus. Então, cremos que cada dia mais temos que assumir essa identidade de uma igreja viva, uma igreja que faça toda a diferença. Em tempos de pandemia, nós não deixaremos de celebrar, porque nós já temos a graça do Senhor sobre nós, já fomos imunizados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos permite viver em meio às adversidades, sabendo que o nosso Deus, Ele mesmo nos concede a vitória. E a nossa igreja tem sido uma igreja vitoriosa. Chegar aos 26 anos também é uma grande bênção do Senhor. Então, parabéns para todos nós como igreja, e ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso, podemos dizer, conforme nos diz a palavra, no Salmo 126, versículo de número 2, na parte final, e no versículo 3 do Salmo 126, parte B do Salmo 126, e também o versículo de número 3, que nos diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso se dizia, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Você crê que Deus tem feito grandes coisas por você, a sua vida, na sua família e por esta igreja? Que as pessoas ouçam isto, vejam em você a alegria de poder servir a Deus, poder adorar o Senhor nosso Deus. Reconheça que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E a maior dádiva, a dádiva da salvação. Seja esta uma noite de grande celebração, e já damos boas-vindas ao nosso superintendente distrital, reverendo Vanderlei, nosso superintendente, também pastor, que já passou por esta igreja. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Curva a sua fronte e adore ao Senhor neste momento. Você que crê, tem certeza que Deus tem feito grandes coisas por você. Se você tem motivos para se alegrar, levante a sua voz e adore nesta hora o nosso Deus. Bendiga o Senhor, expresse a sua adoração, expresse neste momento. Todos nós temos motivos. Se apegue aos feitos do nosso Deus. Deus tremendo, grande eu sou, soberano Deus. Aleluias. Grande, grande, grande e tremendo é o nosso Deus. Celebre o Senhor, adore o Senhor. Tem nos feito muito bem, tem cuidado de nós, tem nos sustentado a todo instante, a todo momento. Enfrentamos lutas, desafios, mas o Senhor tem sido por nós. É Ele a nossa segurança, é Ele a nossa cidadela, é Ele o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus. Adorado, bendito seja Ele para todo sempre. Te bendizemos, meu Pai, te adoramos, grande Deus, porque só o Senhor é Deus, um Deus tremendo, Deus maravilhoso, Senhor absoluto da nossa vida e desta igreja. Meu Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite de celebração para mais uma vez, meu Pai, glorificarmos o Teu santo nome, te louvarmos, meu Pai, fazer conhecidos grandes e maravilhosos feitos do Senhor, porque não há Deus e jamais existirá Deus como o Senhor. O Senhor é único, meu Pai. Por isso que em todos os atos deste culto o Teu nome seja glorificado e exaltado. Que todos, meu Pai amado, que aqui estão, ou que são alcançados, meu Pai amado, através das redes sociais, tenham o mesmo propósito de oferecer, meu Pai amado, a adoração, o louvor que só o Senhor merece. Pai amado, seja entronizado neste lugar. Manifesta também, meu Pai amado, o Teu poder. Renova a Tua igreja cada vez mais, a fim de que essa data se repita por muitos e muitos anos, a fim de que como igreja do Senhor possamos sim cumprir a missão para o qual
esta igreja foi levantada, restaurando vidas em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, obrigado por cada vida que aqui está, por aqueles que estão sintonizados também neste culto. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. E mais uma vez, que em todos os atos deste culto haja a direção do Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos assim, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Olha para quem está à sua distância aí, dá um sorriso com os olhos, né? Dá um tchauzinho. Com isso você está dizendo: que bom que você veio, você é bênção de Deus, né? Glória a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, e vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. A graça e a paz, irmãos, ainda nesse espírito gostoso, né, de louvor e adoração, porque já começamos a adorar a Deus. Vamos declarar que a gente ama a presença do Pai. Quantos aqui querem e amam a presença do Senhor? Faz assim, ó. Eita glória! O Senhor está neste lugar e nós vamos declarar isso. Mas declare não só de boca, não só de língua, declare de coração, de alma. Se quiser pode falar baixinho. Fale como se o Senhor estivesse tão próximo de você, que você pudesse sussurrar aos ouvidos do Pai: Pai, eu amo a tua presença. Diga isso ao Senhor, diga ao Senhor.
Queremos a presença do Pai. E o Senhor deseja a nossa presença também. Glória a Deus. Nós temos no Senhor um grande amigo. E como diz o poeta, imagina eu, nada, amiga de alguém que é Deus, né? Mas é assim, o Senhor nos chamou de amigo, por isso nós podemos declarar: achei um grande amigo, Jesus, o meu Salvador. Aleluia. Com alegria. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, minhas provações e angústias não vazio. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho como assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as águas me entreguei, fortaleza minha, ele é na tentação. Deixei por ele tudo, meus ídolos quebrei. Ele me conserva o meu coração. Não me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Aleluia! Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho como assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem abandonará, seu fiel e obediente há de viver. Muralhas de fogo e me protegerá, desde agora até o dia em que eu morrer. Então ao céu subindo, na glória eu viverei, onde a morte e a dor jamais fracassarão. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, nas tribulações que tenho como assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Pode sentar, irmãos e irmãs. Uma das formas de nós agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito é através da nossa fidelidade para com o Senhor. E ao longo desses 26 anos, a igreja tem mantido todos os seus compromissos rigorosamente em dia. O Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado e tem abençoado tremendamente a nossa igreja. Em Lucas, no capítulo 21, dos versos 1 a 4, nos diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram
como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A oportunidade de dizimar e ofertar é um privilégio para nós como povo de Deus. Não fazemos isso com peso, pelo contrário, fazemos isso com alegria em nosso coração, não do que nos sobra, mas aquilo que nós reconhecemos que é devido ao nosso Deus. Quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que quem sabe ainda não tem tido essa experiência, de ter essa experiência, provar da bondade e da provisão do nosso Deus. Nós teremos também, de agora até o final do ano, nós manteremos um gasofilácio missionário aqui. Devido a toda essa situação da pandemia, nós não tiveremos o levantamento da oferta no mês de maio, e a região colocou-se à disposição para que nós, de maneira voluntária, quem assim quisesse, como tem sempre acontecido, nós temos contribuído para a missão. E há muitas igrejas na região missionária que têm enfrentado muitas dificuldades. Então a nossa oferta missionária também ela tem o seu destino. E todos os anos Deus tem nos dado a graça de alcançar também o nosso alvo. Mas não queremos de forma nenhuma constranger absolutamente ninguém. Com isso daremos a você liberdade, irmão e irmã, para além das suas contribuições normais e dízimos. Se assim quiserem investir também na obra missionária, esse gasofilácio vai permanecer até dezembro, para que você possa de maneira generosa também ofertar e dizimar. Nessa hora vamos cantar mais uma canção, e você que veio preparado poderá consagrar seu dízimo e a sua oferta. Louvamos a Deus por todos os irmãos e irmãs que têm, além da sua presença, além do seu testemunho, têm ofertado e dizimado, contribuído para a expansão da obra do Senhor neste lugar. Suas palmas, adore ao Senhor, diga assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou Glória a Deus. Também queremos lembrar você, irmão e irmã, que está em sua casa, que tem contribuído
através de transferência, depósito bancário, que se for enviar uma oferta missionária, que possa especificar para que a gente possa manter o controle direitinho, ok? Curva sua fronte, agradeça a Deus pela provisão, porque nada tem lhe faltado, seja grato ao Senhor. Às vezes nós nos esquecemos que aquilo que nós temos e possuímos é graça do nosso Deus. Deus nos dá força, nos dá inteligência, mas a provisão vem dEle. É Ele quem abre as portas. Paizinho amado, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma vez, meu Pai, em Tua gloriosa presença, para declarar mais uma vez que o Senhor é o nosso Deus, o grande Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Obrigado, meu Pai, porque nós temos provado e visto, ó Deus amado, e desfrutado do cuidado do Senhor. Podemos afirmar em alto e bom som que absolutamente nada tem nos faltado. O Senhor tem nos dado plenas condições, meu Pai amado, para que possamos honrar com nossos compromissos, dar à nossa família uma vida digna, e também, meu Pai amado, podemos contribuir, como também ofertar na casa do Senhor para a expansão da Tua obra. Obrigado, meu Pai amado, por esse privilégio. Queremos nesta hora mais uma vez consagrar tudo que nós temos e somos ao Senhor, ó Deus amado, e com alegria expressar a nossa gratidão por estarmos nesta hora diante do gasofilácio, ofertando não o que nos sobra, mas aquilo que nós reconhecemos que é do Senhor e pertence ao Senhor. Deus amado, obrigado por cada irmão e irmã que pôde fazê-lo hoje, ou que o fará numa próxima oportunidade, meu Pai. Continue prosperando o Teu povo cada vez mais. E agora, meu Pai amado, consagre todos os recursos levantados neste momento. Abençoe os irmãos e irmãs que têm a responsabilidade de administrá-los, que o façam sempre com temor e tremor. Meu Pai, nós oramos assim, colocando tudo em Tuas mãos, e oramos em o nome de Jesus. Amém. Declare assim: ao Senhor e mundinos de louvor, na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra.
exaltar, de engrandecer o nome. Abra a tua boca, meu irmão, glorifica o Senhor, Ele está neste lugar. Glorifica o Pai eterno, Deus eterno, o Deus que era e que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor eterno é a nossa habitação e por baixo de nós estão os braços eternos do Pai. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos, Paizinho, te glorificamos, ó Deus amado, te exaltamos, Senhor, e queremos, ó Deus bendito, declarar que é desejo nosso cantar louvores na tua presença, no céu, na glória, junto com os teus anjos, com os teus arcanjos, querubins, serafins. Pai, nós desejamos a tua presença, nós aguardamos a sua vinda, nós estamos nos preparando para encontrar contigo, Senhor, estamos ansiando pela tua volta. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, ó Deus, que é fruto de lábios que confessam teu santo nome. A ti, Senhor, somente para ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas, pois eu sei ao lugar que me espera.
louvor pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus, como é bom louvar, adorar o nosso Senhor. Ele nos alegra, renova o nosso coração nesse tempo tão desafiador, né? Há uma alegria que invade o nosso ser, que é a presença do nosso Deus. Nenhuma circunstância pode nos abalar, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele nos sustenta em toda e qualquer situação. E ao celebrarmos os 26 anos de nossa igreja, nós trazemos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Saber de que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada novo dia, a cada nova semana, a cada novo ano. E tem sido essa a causa, a razão e o motivo de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria de poder ter conosco o nosso superintendente distrital, Reverendo Vanderlei, que nessa hora vai nos conduzir na ministração da palavra, que o Senhor possa continuar usando com poder e autoridade. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por esse privilégio, em rever aqui muitos irmãos, muitas irmãs, e a nossa gratidão a Deus, porque em toda essa jornada o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado e nos dado condições para continuar servindo uns aos outros cada vez mais em amor. E sempre que a gente volta aqui em Itapuã, nós relembramos o tempo vivido aqui. Lá atrás eu tinha cabelos pretos, né? Muitos lembram, né? Hoje já não estão mais tão pretos quanto antes. Não é tinta não, viu, gente? É um processo natural de um bom tratamento que a gente faz todos os dias. Mas que alegria poder voltar, rever muitos irmãos e irmãs, uma igreja pelo qual nós temos um grande carinho, um grande respeito. Aqui eu comecei meu ministério, aqui eu tive a minha primeira nomeação, servi um tempo aqui, saí, voltei novamente, servi mais 2 anos e tornei a sair. E é sempre bom voltar e agradecer a Deus, e ver que a boa mão do Senhor tem conduzido a nossa comunidade em graça, em bondade a cada manhã. Quero agradecer ao reverendo Wesley pelo convite, quero agradecer à pastora Beth também pela confiança, e essas famílias que nós temos um profundo amor e um respeito. Desejamos que Deus continue abençoando a nossa igreja, dando cada vez mais a ela vida e abundância, e que ela continue crescendo em todas as coisas para a glória de Deus. E hoje à noite o que Deus trouxe ao meu coração, até relembrando a visão da nossa igreja, a missão da nossa igreja aqui, e Deus a chamou para restaurar vidas em nome de Jesus. Eu quero ler com você o que Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16. Atos 16. Atos 16, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 1. A Bíblia Sagrada diz assim, Atos 16, 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego.
Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém. Oremos. Te damos graças, Senhor, pela dádiva da vida. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Já cantamos louvores ao teu nome. Nós já te agradecemos porque muito o Senhor já nos deu na noite de hoje, através dos louvores, leituras bíblicas, orações. E agora, Senhor, mais uma porção da tua palavra foi lida. E nós pedimos que o teu Espírito nos dê um entendimento, nos dê luz, graça, para que sejamos edificados, consolados e também transformados pelo poder da tua palavra. Eu oro esta noite dizendo o que disse o teu filho João Batista: importa que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua mais e mais, pois confiamos, ó Deus, tudo a ti, hoje, Senhor, e para todos sempre. Amém e amém. Nós temos conversado ultimamente e feito algumas reflexões na palavra de Deus, observando um dos detalhes que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, quando ele diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de coração de carne. Quando nós olhamos para trás, iremos relembrar e repensar a nossa história. São 26 anos de vida e missão. E nós somos agradecidos profundamente a Deus por aqueles e aquelas que nos precederam no caminho. Aqueles e aquelas que vieram antes de nós. Aqueles e aquelas que permanecem até hoje, sustentando a comunidade com sua vocação, seu chamado e o seu serviço. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: vós sois cartas vivas. E uma das coisas que eu tenho repensado, até lendo um autor, quando ele diz que existe o 5º evangelho. Quais são os 4 primeiros evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e... Só que existe o 5º evangelho. O 5º evangelho é o evangelho segundo o Vanderlei. É o evangelho segundo o Felipe. É o evangelho segundo o Washington. Vai ser um texto não lido aqui, mas um texto escrito aqui, como carta viva, como carta ambulante. Paulo então está dizendo para a comunidade de Corinto: vós sois cartas vivas, não escrita com tinta, mas no coração. E a pergunta que nos cabe, muito pertinente para o dia de hoje: que texto? Qual a reflexão que as pessoas têm lido na minha vida? Não a partir do que está escrito aqui, mas a partir do que está escrito aqui na minha própria vida, como ser humano, como filho e filha de Deus. Nós estamos em 26 anos construindo uma história. E existem muitas pessoas que irão ter um encontro com Jesus não lendo isso aqui, não lendo a Bíblia Sagrada,
mas lendo o texto escrito na minha vida, no meu modo de ser, no meu modo de agir, no meu modo de pensar e de viver a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. A história de Atos dos Apóstolos é uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta para nós. O apóstolo Paulo tem a sua experiência com Jesus a caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele estava documentado, totalmente preparado, autorizado para continuar perseguindo as comunidades, prendendo cristãos, incendiando templos, matando pessoas. E a Bíblia Sagrada diz que naquele caminho rumo a Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E ele cai por terra. Ele não estava a cavalo, ele estava a pé, andando. Teve o seu encontro com Jesus, e quando Jesus Cristo fala com ele, ele diz: Senhor, mas quem és tu? Porque tu... E ele fala: eu sou Jesus. Ele fala: mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo então tem o seu encontro com Jesus Cristo. Saulo é batizado por Ananias, e logo a seguir Paulo vai dizer em Gálatas que ele se organiza de tal maneira, pega as suas coisas e vai para onde? Para a Arábia. Paulo fica 3 anos na Arábia fazendo o quê? Relendo toda a Bíblia hebraica. Antes da experiência de Damasco, Paulo lia a Bíblia hebraica com os olhos, ou com óculos, ou com uma lente. Mas a partir de Damasco agora, Paulo começa a ler essa Bíblia Sagrada com outro óculos, com uma outra lente. Ele olha agora para a Bíblia hebraica com os olhos do Messias. Saulo experimenta na sua vida o maior de todos os poderes, que é o poder da ressurreição. E Paulo entende que a missão dele a partir de Damasco é pregar o poder da ressurreição do Cristo que levantou Jesus Cristo da morte para a vida, e ser testemunha desta mensagem. Por 3 anos Paulo fica na Síria, na Arábia, estudando e relendo e voltando seus olhos agora para esse Evangelho. Eu fico pensando agora, Paulo, ressignificando toda a Bíblia hebraica lá na Arábia, nesses 3 anos, lendo os profetas, lendo a Torá, e vendo o Messias ali, vendo o Cordeiro de Deus ali, a vida desse homem sendo encharcada, banhada por esse Evangelho, por esse poder, e agora um novo texto sendo escrito na vida de Paulo, porque Paulo, quando alguém o via de longe, dizia: já vem lá o perseguidor, lá vem aquele que odeia os cristãos e as cristãs. Ele mata em nome da sua fé, ele dizima em nome da sua fé. E agora surge um outro Paulo, uma nova carta ambulante, não mais pautada pela violência, não mais pautada pelo ódio, mas pelo amor. E após 3 anos de estudos, Atos vai dizer que Paulo volta para Jerusalém, permanece somente 15 dias em Jerusalém, e ele some do mapa, vai para Tarso, fica lá anos e anos em Tarso, até que um dia Barnabé decide buscá-lo. Barnabé viaja aproximadamente 6 meses, 3 meses para ir, 3 meses para voltar, para trazer Paulo para Jerusalém. Quando Paulo chega agora em Jerusalém, Atos 13 vai dizer que começa agora a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. E na primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles foram para Antioquia. E quando eles chegarem em Antioquia, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Em outras palavras, eles foram chamados pela primeira vez de pequenos cristos. Eu fico imaginando agora uma outra carta viva entrando em Antioquia, e quem passava ali, está ali, um pequeno Cristo. Eu vejo ali um outro pequeno Cristo. Irmãos e irmãs, nós já paramos para pensar nisso, no impacto
impacto desse evangelho, que não é segundo o que eu falo, o que eu verbalizo, mas segundo o meu testemunho de vida, onde a minha vida vai falar mais alto do que as palavras, que o impacto desse poder da ressurreição vai ser profundo dentro da minha casa, no meu relacionamento conjugal, na relação pais e filhos, filhos e pais, comunidade, irmãos e irmãs, o corpo de Cristo, sociedade. Eu fico imaginando que leitura a sociedade tem feita de nós. E quando Paulo caminha em Antioquia, ele caminha juntamente com Barnabé, eles viram, olha lá, eu vejo ali um pequeno Cristo, eu vejo ali um pequeno seguidor, e muito igual a Jesus de Nazaré. Eles não chegaram lá com a Bíblia debaixo do braço, não chegaram lá com a Bíblia hebraica aqui, ou com a Bíblia hebraica aqui estampada, dizendo, olha, eu sou de Jesus agora, eu sou de Jesus. Não, o modo de viver desses irmãos revelaram, e eles leram na vida deles cartas vivas que revelavam Jesus de Nazaré. Em 26 anos, muitos textos foram escritos na história dessa igreja. Não textos impressos no papel, mas no coração, na vida, no modo de ser e de servir. Isso é impactante, meus irmãos e irmãs, e nós temos que glorificar a Deus, porque no decorrer dessa história, nós cremos que Jesus Cristo foi revelado, o seu amor foi manifesto aqui por meio de inúmeros pequenos cristos que revelaram e mostraram quem é Jesus de Nazaré. E a Bíblia Sagrada conta para nós que eles saíram em missão, pregaram o Evangelho, e para surpresa agora de Paulo e de Barnabé, o que acontece? Gentios agora começam a confessar o nome de Jesus. Paulo só chegava e dizia, olha, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, e eu estou aqui para dizer e falar para você que eu creio no poder da ressurreição. Ele me ressuscitou para uma nova vida. Eu estava perdido e fui achado, estava morto e revivi, e eu provei na minha vida o poder da ressurreição. Paulo então não trabalha a espiritualidade de modo periférico, eu vou orar para isso aqui, eu vou orar para aquilo ali. Não, Paulo vai no centro. Ele diz, eu quero experimentar na minha vida todos os dias o poder da ressurreição, porque a ressurreição faz tudo novo. Amém, meus irmãos e irmãs? Ressurreição é tudo novo, não é remendo, é algo zerado que Deus faz. Então Paulo diz, eu tenho um compromisso em pregar o poder da ressurreição e testemunhar esse poder na minha vida, porque eu encontrei Jesus e Ele mudou o meu modo de ser. Eu estudei essa Bíblia hebraica, eu compreendi agora com os olhos de Cristo, com os olhos do Espírito, quem é Jesus Cristo, e Ele mudou o meu viver. E eu estou aqui agora para dizer para vocês e testemunhar para vocês que vocês podem experimentar o poder da ressurreição. E em outras palavras, assim como vocês viram e leram em mim Jesus Cristo como carta viva, eu quero que toda Antioquia saiba e reconheça que existem aqui outros milhares de pequenos cristos revelando o nome maravilhoso de Jesus. E aí a igreja começa a crescer, vidas começam agora a ser salvas, gentios, gregos, um montão de gente agora se convertendo a Jesus Cristo. E surge uma questão entre Paulo e Barnabé e a igreja em Jerusalém. E agora? Iremos circuncidar todo mundo ou não iremos circuncidar? Está liberada a circuncisão ou não está liberada a circuncisão? Surge um problema gravíssimo, doutrinário. E a igreja em Jerusalém tinha que resolver esse problema por meio de um concílio. Marcos presidia a igreja em Jerusalém. Então Barnabé volta para Jerusalém, volta com Paulo, e eles disseram, olha, nós temos um problema. O evangelho está dominando tudo. Gentios estão confessando o nome de Jesus.
aceitando o testemunho da ressurreição, e temos visto na vida deles mudanças profundas. Nós estamos vendo gente largar um modo de ser, de existir, e assumindo agora um novo modelo de existência segundo o modelo de Jesus Cristo. Mas tem uma questão: iremos nós circuncidar todos eles todos eles ou não? A circuncisão está liberada ou não está liberada a circuncisão? O que iremos fazer? Então a igreja se reúne, e Lucas diz que houve uma discussão calorosa, intensa em Jerusalém. E aí no ano 49, 19 anos depois do Pentecostes, a igreja em Jerusalém faz o seu primeiro concílio. No ano 49 a igreja reúne para conversar sobre a circuncisão. É algo só para os judeus? Ou não? Os gentios devem também praticar a circuncisão ou não? E houve uma longa discussão, um longo debate. Pedro levanta e dá o seu testemunho, dizendo: olha, gente, eu fui muito preconceituoso em relação à nossa religião, achando que o Cristo era só nosso, achando que Deus revelou o seu amor só para nós judeus. Mas eu quero dizer para vocês que eu tive uma experiência com um homem chamado Cornélio. E esse homem nem temia, nunca ninguém tinha ido lá pregar o evangelho para ele, mas ele já orava, ele já dizimava, ele já contribuía. E um dia eu tive uma visão. Deus me ordenou para que fosse até lá, simplesmente para testemunhar e dizer: olha, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e Ele veio para você também, gentio, Cornélio. E Pedro, muito resistente em relação àquela visão que Deus havia dado, ele chega na casa de Cornélio, todo cheio de preconceito, achando: não, é algo só para o judaísmo, é algo só para nós aqui, o evangelho é nosso, o Messias veio somente para nós. Esse povo aqui é de segunda categoria, é de segunda classe, esse povo aqui não é digno do Messias e do Cordeiro. E aí a Bíblia diz que Pedro começa a fazer uma narrativa de todo o Antigo Testamento, e falando: era necessário que acontecesse isso, era necessário que acontecesse aquilo, e foi falando. Aí sabe o que aconteceu lá pelas tantas? Eu acho que o Espírito Santo falou assim: Pedro, você está falando demais, Pedro. Deixa eu resolver o resto do serviço, Pedro. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado naquela casa de maneira abundante. Toda aquela família se rende ao poder da ressurreição. E aí vai surgindo cartas vivas, espalhadas para todos os lados. Não gente carregando uma Bíblia aqui debaixo do braço, que seria teoricamente identificada como uma cristã ou um cristão, mas gente com um texto aqui, em que as relações revelavam a vida de forma diferente. E se nós somos uma comunidade focada na restauração de relacionamentos, nós somos chamados para repensar a nossa condição como cartas vivas. E a igreja discute. E lá pelas tantas a Bíblia diz que Tiago bate o martelo, e o concílio de Jerusalém fecha a questão e diz: olha, não é necessário o gentio circuncidar. Está liberado. Isso é algo da nossa tradição, dos nossos valores. Não é necessário um gentio circuncidar, porque a circuncisão já aconteceu no coração deles. Eles estão livres, basta confessarem um testemunho de Jesus. Então, de posse dessa carta que Tiago escreve, no ano 49, em nome da igreja de Jerusalém, ele se organiza agora. Para quê? Para a segunda viagem missionária. E ele chama para ir com ele novamente o seu parceiro, Paulo. E ele chama também um outro parceiro que fracassou na primeira viagem missionária, chamado João Marcos. E Lucas vai nos dizer que quando Barnabé chama João Marcos, Paulo fica irado. Paulo não concorda.
Paulo disse em outras palavras: você, João Marcos, fracassou na primeira, provavelmente irá fracassar na segunda. Eu não quero caminhar com você. Eu fico pensando no conflito que surge agora entre esses dois líderes da igreja. E de maneira muito prudente e sábia, Barnabé fala assim: Paulo, seu foco é missão, é serviço. Vai embora, Paulo. O meu negócio é relacionamento. Eu quero cuidar do João Marcos. Ele está ferido. Ele está machucado da primeira viagem missionária. E imagine agora Paulo deixando esse moço novamente para trás. Poderemos nós causar um dano irreparável na alma dele, no coração dele. E não é esse o texto bíblico que foi revelado em nós. Em outras palavras, Barnabé poderia dizer para Paulo: Paulo, lembra quando você ficou isolado 14 anos em Tarso? Ninguém acreditava em você, Paulo. Eu me desdobrei, fui lá, viajei 6 meses. 3 meses de ida, 3 meses para voltar. Trouxe você para Jerusalém. Apresentei você para o colégio apostólico. Ninguém acreditou em você, mas eu dei o meu nome, a minha honra, dizendo: eu creio que esse camarada nasceu de novo. A vida dele foi transformada. Ele provou do poder da ressurreição. O colégio apostólico não deu uma oportunidade para você, mas eu dei. Eu fico imaginando Barnabé dizendo isso para ele: se eu agir agora com o mesmo rigor, com a mesma medida que você está agindo em relação ao João Marcos, iremos matar mais um. A Bíblia mostra para nós, irmãos e irmãs, que acima da missão, do exercício, do fazer, vem os relacionamentos. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. É um reino de amigos, é um reino de amigas. A Bíblia fala sobre Babel. Babel era um projeto de trabalho, de missão, e deu no que deu, gerou uma tamanha confusão que nada foi para frente. Marta era focada somente no trabalho, no fazer. Maria nos relacionamentos. Quantas pessoas feridas no caminho, quantas pessoas machucadas no caminho, quantas pessoas doentes na alma no caminho, feridas no caminho, e nós muitas vezes não temos exercido graça, misericórdia em relação a essas pessoas. Nós queremos graça para nós queremos misericórdia para nós queremos o favor de Deus para nós, mas quando o meu irmão tropeça, ou a minha irmã enfrenta qualquer dificuldade, eu vou procurar agir com uma vara dura, com um rigor tremendo. A régua vai ser pesada em relação a esse aqui. Eu não exerço misericórdia, eu não cuido, eu não abraço, eu não amo. E o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Atos dos Apóstolos vai mostrando para nós que a igreja de Jesus é um projeto do céu para a terra. E quem planta essa igreja é o Espírito Santo de Deus. Ela nasce debaixo do mover do Espírito. E um homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, repensa, reconstrói, refaz caminhadas e caminhos. Se somos uma igreja focada para restaurar pessoas, nós estamos dizendo em tese: se esse vaso, se esse copo rachar ou trincar, eu não irei jogá-lo fora, irei reconstruí-lo, ainda que haja marcas, rachaduras ou cicatrizes, mas ele estará aqui. E eu não vou olhar para esse copo mais com peso, para cicatriz ou para rachadura, porque eu creio que o sangue de Jesus lavou esse copo, purificou esse copo. Ele não foi visto como algo descartável, e no reino ninguém é descartável. Como cartas vivas. Qual é o texto que nós estamos revelando para a cidade de Vila Velha? Nas nossas redes sociais, que as pessoas estão lendo, reproduzindo. Esse é o maior evangelho como carta viva de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que eles partiram para a segunda viagem missionária. E Paulo, focado para a Ásia novamente, a palavra de Deus diz que ele teve uma visão.
E por 2 vezes, quem impediu Paulo de fazer a obra missionária foi o próprio Espírito de Deus. Você não vai para a Ásia. Ele ouve um apelo de alguém lá na Macedônia, clamando e dizendo: passe, ajuda-nos. Mas Deus não foi lá e falou por A mais B: Paulo, deixa esse caminho e segue esse caminho, não. Paulo era um camarada que lia, que compreendia, que analisava o tempo, a situação, as circunstâncias. E o texto diz que, entendendo o que era para seguir um outro caminho, Paulo não fica aqui martelando a cabeça aqui. Ele toma um outro rumo, ele diz: espera aí, não está dando certo aqui, não deu certo ali. Eu não vou ficar parado aqui insistindo: Deus, abre essa porta, não. O vento de Deus está soprando para lá, é para lá que eu vou. E diz, entendendo, ele foi para a Europa. E ele continua pregando o evangelho, só que ele vai agora com Silas. E quando ele chega na segunda viagem missionária, eu quero entrar no aspecto final da minha palavra, que foi o texto em que eu li para você. Paulo conhece um jovem chamado Timóteo, que foi uma grande surpresa para ele. Paulo conhece aquele jovem chamado Timóteo, fruto da sua primeira viagem missionária. Ele era filho de um casamento misto, pai grego, mãe judia. E por ser filho de judia, Timóteo tinha todos os direitos legais dentro do judaísmo. Timóteo não era necessário que ele fizesse absolutamente nada por ser filho de judia, pai grego. Um jovem que cresce banhado de muita cultura, de muito saber, de muito conhecimento. E quando Paulo encontra esse jovem, a Bíblia vai nos dizer, o texto em que nós acabamos de ler, que as pessoas liam no jovem Timóteo um texto muito bonito. Este jovem, vejo nele um excelente testemunho. Que testemunho este jovem tem? Provavelmente como filho, como membro de uma comunidade, como alguém que servia. E quem passava não ficava procurando a Bíblia hebraica debaixo do braço do jovem Timóteo para saber se era ele um cristão ou não. Mas as pessoas diziam, vemos nele, lemos na vida dele um excelente testemunho, como carta viva. Paulo, então, impressionado com este jovem Timóteo, ele faz um convite: vamos comigo? Comigo está Silas. E alguns estudiosos dizem que é nesse contexto aqui que Lucas entra também, acompanhando a vida de Paulo. Entra Lucas aqui agora, acompanhando essa história, lendo esse texto, escrevendo a vida desses homens. E o Timóteo opta, e ele aceita. E ele diz, eu vou entrar. E aí, acontece algo extremamente relevante nesse texto. Paulo diz assim, Timóteo, nós iremos daqui para frente visitar várias sinagogas. Templo só em Jerusalém. Mas nós temos judeus espalhados por tudo que é canto. E certamente nós iremos entrar em algumas sinagogas. E nós iremos sinagogar com os judeus. Nós iremos ler a Bíblia com eles. Nós iremos orar com eles. Nós iremos conversar com eles, Timóteo. Timóteo, você conhece os judeus. Você sabe que existem judeus que são extremamente radicais, presos à Torá, como eu era, Timóteo. Como eu persegui a igreja de Deus. Mas um dia, Timóteo, meu óculos caiu. Eu coloquei um outro óculos, o óculos da graça, o óculos do Messias, e comecei a ver o evangelho de maneira diferente. Uma sinagoga era organizada com aproximadamente 10 famílias.
já se organizavam a sinagoga. E Paulo fala assim: Timóteo, eu quero que você fale para os judeus. E aí vocês pararam para pensar no detalhe do texto? Paulo fala assim: Timóteo, eu quero que você faça sua circuncisão. Eu fico pensando, nessa segunda viagem missionária, o impacto dessa palavra no coração de Timóteo. Você tem que circuncidar. Eu imagino que reinou um silêncio entre Paulo e Timóteo. Timóteo já era alguém conhecedor das Escrituras. E eu penso que Timóteo falou assim: Paulo, eu tenho mesmo que circuncidar? Provavelmente, Timóteo disse: Paulo, me dê as razões teológicas, doutrinárias, bíblicas, para que eu faça a circuncisão, Paulo. Eu penso também que Timóteo olhou bem nos olhos de Paulo e disse assim: Paulo, você acredita na circuncisão, Paulo? E Paulo olha para ele e fala: claro que não, Timóteo. Eu não tenho razões teológicas, Timóteo. Eu não tenho razões bíblicas, Timóteo, para cobrar ou exigir que você faça a circuncisão, porque nós entendemos agora o evangelho da graça de Deus, que não tem escravo ou livre, judeu ou não. Cristo nos fez um por meio da cruz que aconteceu antes da fundação do mundo e, como disse Pedro, revelada nos últimos dias por amor a nós. Antes da fundação do mundo, da criação do homem e da mulher, diz Pedro que a cruz já tinha acontecido e ela foi simplesmente revelada nos últimos dias por amor a mim, por amor a você. E Paulo olha e fala: Timóteo, é claro que eu não acredito nisso também, Timóteo. Eu não tenho como convencê-lo disso, Timóteo. Aí Paulo diz: mas Timóteo, por amor aos judeus, abre mão, Timóteo. Por amor aos judeus, abre mão. Faz a circuncisão, Timóteo. Meus irmãos e irmãs, como é difícil abrir mão por amor ao outro. Quantas vezes nós construímos argumentos bíblicos e teológicos, e provavelmente hoje à noite você tem inúmeras razões para talvez ter rompido um relacionamento, ou estar chateado, magoado, ferido. Deus sabe e certamente você tem muitas razões, mas a Bíblia diz: por amor, abre mão. Abre mão do seu egoísmo, abre mão da sua arrogância, abre mão da sua altivez. Permita que este ego vá para a cruz, porque lá na frente tem um ser humano precisando da sua amizade, do seu abraço, do seu carinho, da sua presença. Gente que está morrendo sem a graça e sem a vida. Por amor, abre mão. E se nós queremos ser uma igreja restauradora, essa é a minha palavra hoje à noite para todos nós. Aprenda a abrir mão, meu irmão. Aprende a abrir mão por amor a alguém que você fechou o coração, que você não conversa mais, que você não compartilha mais. Aí você pode dizer: mas pastor Vanderlei, eu tenho todos os argumentos corretos. Não estou questionando isso. Timóteo tinha todos os argumentos corretos. E Paulo disse: tanto Timóteo, eu estou com a carta aqui, ó. Aqui, Timóteo, está vendo essa carta aqui?
Eu estou trazendo para visitar as 14 igrejas que nós organizamos na primeira viagem missionária. Esse documento aqui é do primeiro concílio da nossa igreja em Jerusalém, que entendeu doutrinariamente, teologicamente, que não é necessário o gentio circuncidar. E nós iremos visitar as comunidades organizadas, lendo um documento oficial da igreja, dizendo que não é necessário o gentio circuncidar, Timóteo. Mas, Timóteo, por amor aos judeus, não permita que um simples ato de circuncisão possa quebrar, possa ruir, possa ferir, possa criar bloqueios, barreiras e obstáculos, Timóteo. E a Bíblia diz que por amor aos judeus, Timóteo circuncidou e foi um grande homem na obra missionária. Quem sabe esta noite você precisa de abrir mão de alguma coisa na sua vida. Provavelmente, você pode dizer: não existe uma razão pela qual eu possa abrir mão disso. Estou respaldado pela Bíblia, pela teologia, por tudo. Tudo bem. Mas e o outro lado? Você está em paz? Você entendeu a visão da nossa igreja, que é de restaurar vidas em nome de Jesus? E restaurar vidas significa abrir mão. Permitir que Deus quebre os nossos egos absolutos. Que Deus em Cristo nos leve para a cruz. E que a cruz de Cristo possa ser realmente o nosso norte, o nosso referencial. Como comunidade de Deus vivo, que serve, adora e proclama o Evangelho da vida que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje à noite, nós queremos nos derramar diante de Deus, porque a vida, ela acontece nas relações. A cidade tem estado muito violenta. O discurso evangélico tem partido para uma radicalidade de muita violência. Quantas inimizades entre irmãos e irmãs, quantas pessoas bloqueadas nos nossos contatos, quantas mágoas, quantas feridas. E por amor, você decide hoje abrir mão, ser esse presente para a nossa igreja em Itapuã. Eu contei toda essa história para chegar lá, nesse momento final, na vida do apóstolo Paulo. E Paulo está falando de relacionamentos transformados pelo Espírito de Deus. De relacionamentos banhados pela graça bendita e amorosa do Senhor nosso Deus. Richard Foster é um grande líder da espiritualidade cristã. Ele fala assim: Jesus nos chamou a negar-nos a nós mesmos, sem que odiemos a nós mesmos. Isso é cruz. Isso é graça de Deus. Isso é o amor de Deus. De uma comunidade que caminha. De uma comunidade que serve como carta viva. Não uma comunidade que simplesmente carrega uma Bíblia na mão. Mas uma comunidade como carta viva. Porque a vida cristã acontece nos relacionamentos. Jesus Cristo, certa vez, Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus falou o quê? Estou há tanto tempo com vocês ainda me perguntam, mostra-nos o Pai. Tem uma canção, eu não sei se a Carla vai lembrar, mas é da época dela, com certeza. Disso eu não tenho dúvida. Vencedores por Cristo, que diz: a começar em mim, quebra corações. Quem lembra? Não é possível que é só o Felipe que vai lembrar.
A Adélia também lembra, da época dela, do Derval também, do Wellington. A gente consegue cantar, não é? A começar em mim, quebra corações. É uma belíssima canção. Mas fica para outra oportunidade. Hã? Já está pronta. Já está lá a letra. O problema é cantar. A gente canta. Vocês cantam? Vamos ficar em pé? Olha que letra linda. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça, sim, rumo à perfeição. Louvemos ao Senhor. Cristo diz em Lucas 9, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo em Filipenses 2 diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. E aí Paulo prossegue, dizendo para nós que por causa dessa tamanha obediência, Deus lhe exaltou, lhe deu nome acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus é um reino de amigos e amigas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. E Lucas deixa isso muito claro para nós. E a Bíblia diz que Timóteo abriu mão, mesmo coberto de razão, por amor ao judeu. E hoje à noite, você está disposto a abrir mão, disposta a abrir mão de alguma coisa? Dar esse presente para você mesmo e para a sua comunidade de fé? Como eu disse, provavelmente você tem todos os argumentos favoráveis, mas Paulo fala: Timóteo, por amor, por amor, por amor. Quem sabe, pai, por amor. Talvez a tua mão tenha sido uma mão muito pesada, muito dura.
Por amor, abra mão de alguma coisa. Traz o filho para perto, traz a filha para perto. Talvez você, cônjuge, tenha exercido como carta viva e vivido dentro de casa como uma carta viva de maneira muito dura, muito radical. Está escrito, é assim, é assim, é assim, e ponto. Aí Paulo diz, não é assim, que acima está a vida. Paulo diz, abre mão, por amor, porque o amor transforma. Deus é amor, o amor foi revelado na cruz, e a minha Bíblia diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Não tenha medo do amor de Jesus. Você não cativará o seu filho, o seu cônjuge, por meio do legalismo e da lei, mas por meio da graça e do amor. Abre mão, e você vai ver a glória de Deus na sua vida com toda certeza. Então oremos. E eu gostaria que você orasse a Deus também e dissesse para Deus agora: Senhor, existem situações na minha vida que eu carrego há tanto tempo, mas eu não consegui abrir mão delas ainda. Isso me maltrata, me fere, me machuca. Sei que eu estou certo ou estava certo, mas Paulo fala, por amor. Somos uma comunidade relacional, amém, irmãos e irmãs? Somos uma igreja restauradora. Por amor, reconstrua pontes, reconstrua amizades espirituais. Não ignore aquele bate-papo após a celebração. Valorize as pequenas conversas espirituais. Mas por amor, como disse Paulo para Timóteo, abre mão, Timóteo. E Timóteo abriu mão, circuncidou e foi pregar o evangelho para os judeus. Ore comigo, ore também colocando a sua vida diante de Deus. Pai querido, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O Senhor é bom, e nós te agradecemos por tua bondade. Estamos agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida e missão da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por essa história. E com toda certeza, Pai, existem aqui hoje à noite irmãos e irmãs que são histórias vivas da nossa igreja desde o seu início, e se permanece até hoje conosco, porque esses irmãos e irmãs abriram mão várias vezes, ó Deus, para permanecer. Porque se isso não tivesse acontecido, com toda certeza eles não estariam aqui hoje, Pai. Nos ensina o evangelho por amor, disse Paulo a Timóteo. Eu não tenho um versículo para citar para você, Timóteo. Eu não tenho uma argumentação consistente, ou uma tese, uma dissertação. Eu não tenho. Mas por amor, Timóteo, abre mão. Faz a circuncisão. Deus amado, leva-nos para um outro patamar da nossa espiritualidade. Leva-nos, ó Deus, para uma espiritualidade adulta, madura, Senhor. Uma espiritualidade de gente grande, de gente que adulteceu na fé. Pai, nós somos um presente que serve para a nossa igreja em Itapuã. E que este presente possa continuar marcando a vida de muitas e muitas pessoas para a glória do teu nome, Senhor. Como nós cantamos, a começar não pela vida do outro, mas por mim, a começar em mim. Quebra corações, gera um quebrantamento, Espírito de Deus.
porque na unidade que o Senhor ordena a bênção, ordena a vida, e que seja hoje uma noite de fato e de verdade, de cura, de restauração, de recomeço, de transformação, para a glória do teu nome, porque o que norteia, guia a comunidade Jesus de Nazaré é o amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Pai, nós pedimos que o Senhor faça coisas novas na vida dos teus filhos e filhas, e que, banhados por este amor, nós possamos como comunidade recomeçar, reconstruir, experimentar coisas novas da parte do Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Deus, e convencidos, como disse Paulo, a comunidade de Filipos: estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel, é poderoso para completá-la. Que assim seja, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, e pedindo a Ti que seja hoje uma noite de cura entre pais e filhos, filhos e pais, membros do corpo de Cristo. Deus amado, que a graça do Senhor nos alcance e nos transforme cada vez mais, e que sejamos essa comunidade. É o que nós te pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado, reverendo Wesley, pela oportunidade. Alegria poder rever aqui todos vocês. Que Deus abençoe abundantemente a nossa comunidade cada vez mais, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. O Senhor, uma linda salva de palmas nesta hora, em nome de Jesus. Toda a glória para Ele, tão somente para Ele. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. É a razão de ser da igreja. Qual é o projeto da igreja? Viver o amor, humildade, a comunhão, abrir mão, e o mais o Senhor fará. Vai gerar crescimento numérico, quantitativo e qualitativo na vida da igreja. Agradecemos a Reverendo Vanderlei pela palavra, pelo testemunho, por ser essa carta viva, né? Representante do nosso Deus. E a nossa igreja, parabéns a todos nós, e também a nossa gratidão por todos que contribuíram, têm contribuído e haverão de continuar contribuindo na vida da igreja, por todos os coordenadores de ministérios, presidentes de grupo societário, secretário, tesoureiro, irmãos e irmãs, todos que aqui estão aqui para não serem servidos, mas para servir a Deus. Creio que o Senhor nos concederá um novo ano, certamente muitos outros anos, até que Ele venha nos levar para a eternidade. Que até lá cada um de nós se comprometa a testemunhar. O que eu posso fazer? Testemunhando, sendo essa carta viva, sendo este quinto evangelho, em que as pessoas olhem para mim e para você e vejam de maneira clara a presença do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e conceda à nossa igreja e a todos nós que pertencemos a essa igreja muitos e muitos anos de vida, com saúde e paz e com muito testemunho, restaurando vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga para o teu irmão assim, mesmo à distância: você vai ter uma semana abençoada, você vai ter uma semana vitoriosa.
Onde você colocar a sua mão, será abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesta hora. Estenda a sua mão. Vamos orar pela vida do reverendo Vanderlei, a sua esposa, a sua filha, seu ministério, né? Enfrentaram alguns desafios, mas Deus tem dado a vitória, nos permitiu estar conosco nesta noite. Logo em seguida nós estaremos recebendo assim a bênção. Meu Pai, obrigado por esta noite. Meu Pai, obrigado por esse grande banquete espiritual, por isso que o Senhor preparou de maneira tão especial para o nosso coração. Recebemos esta palavra, meu Pai, e queremos que esta palavra faça valer em nossa vida. Queremos de fato não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Obrigado agora pela vida do Teu servo, reverendo Vanderlei, que nos trouxe o recado da parte do Senhor. Obrigado pela sua vida, pelo seu testemunho, e rogamos, Senhor, que o Senhor continue com ele, com a sua esposa, sua filha, e com todo o seu ministério, abençoando, fortalecendo, renovando, a fim de que ele e família continuem sendo uma bênção diante do Senhor. Declaramos que sobre ele, família e ministério, não vale encantamento, não vale maldição, não vale nenhuma retaliação do mal, só vale a bênção do Senhor. Meu Pai, também agora estamos gratos mais uma vez pela vida de nossa igreja. Meu Pai, sustenta-nos cada dia mais, que cada membro que pertence a esta igreja, no menor ao maior, no mais novo ao ancião, se comprometa ainda mais a viver de maneira diferente e fazendo assim toda a diferença. Meu Pai, conceda também ao teu povo, ó Deus amado, uma semana tremendamente abençoada, tremendamente vitoriosa, que por onde andarem, em tudo que fizerem, o teu nome continue sendo honrado e glorificado. Agora, meu Pai, leve-nos em paz, guardados e amparados por Ti, e que ao chegarmos em nossa casa, possamos encontrar tudo na mais perfeita ordem. Recebamos assim a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a doce e preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Aqueles que nos alcançaram, que o Senhor também vos abençoe aí em família e em sua casa. Deus abençoe, ore por nós. Estaremos de amanhã até o dia 17 de novembro, num período de férias, mas as programações vão continuar normalmente. Que Deus abençoe, todos na paz, em nome de Jesus.